Fala galerinha conectada à TV Radiotech, está começando mais uma edição do Radiotech em Pauta. No programa de hoje temos uma convidada especial aqui entre a gente. Oi, sou eu, professora Maria Xavier, trabalho com essa turma maravilhosa, a disciplina de geografia que eles adoram. Com certeza. Então, pessoal, as pautas de hoje serão o governo de transição, quando a possível extinção do Ministério de Trabalho e consciência negra. Muito bem, essa turma está bem conectada e está querendo discutir aquilo que está em pauta na realidade na sociedade, né? São dois temas bem interessantes, quero parabenizá-los, viu, por essa temática e dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje fazendo essa discussão. Em primeiro lugar, eu acho que nós estamos no mês de novembro, né, onde se celebra a consciência negra. Essa data ela foi escolhida no dia 20 de novembro como um resgate, né, e uma homenagem aí a Zumbi, né, porque se coloca que ele deve ter morreu nessa data, né, no dia 20 de novembro, então se escolheu essa data para a gente pensar um pouco a questão da negritude no nosso país, na nossa sociedade, né? Pensar um pouco nisso. O que é de fato ter essa consciência negra? Não é a questão do ser negro, é a consciência de se ser negro. O que de fato é isso, né? Acho que essa temática é interessante, não é, Pedro? Sim, professora, e eu tenho uma citação aqui do nosso querido Morgan Freeman, que ele diz que o dia em que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela ou branca, e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. E eu concordo. Eu acho que esses temas, essas temáticas, para a gente discutir, eu acho bizarro. Porque todo mundo sabe a importância, todo mundo sabe que ser negro não significa ser inferior a alguém, ou simplesmente por sua cor, ou por sua maneira economicamente de viver. Eu acho que essas coisas, esses temas, eles simplesmente são bizarros de se discutir. Porque eu acho que o posicionamento do Morgan é simplesmente esse, é o meu posicionamento. Eu acho chato discutir esses temas, porque vivem sendo discutidos atualmente e as pessoas simplesmente ainda acham no direito de se achar melhor do que outro só porque a pessoa é negra. Meu querido, eu vou atribuir a sua juventude e consequentemente, talvez a pouca experiência de vida para uma avaliação desse tipo. Por que eu discordo de você, então, nesse ponto? Porque eu vou esclarecer uma coisa. Essa história de dizer assim, que todo mundo sabe disso ou daquilo, sabe não. Tá certo? Essa coisa está muito além do que você pensa. Essa coisa de dizer que todo mundo sabe, que o negro é igual ao branco, que tem os direitos, isso tá lá, é legal, está nos direitos humanos, tá na nossa Constituição, está em tudo. Mas isso, muita gente não consegue absorver isso. E tem práticas diferentes. Daí a importância, sim. Eu sou fã também do Morgan, eu admiro, sabe, assisto praticamente todos os filmes dele, mas discordo nesse ponto, porque acho que é importante a gente fazer essa discussão para trazer à baila uma temática que é necessária, porque senão fica escamoteado isso e o preconceito está aí. Tá certo? Na sociedade. Então, não é ter um dia para discutir a questão da consciência negra, é tirar um dia para a gente fazer uma discussão sobre o que essa sociedade vem fazendo e vem praticando em relação aos nossos negros. Você não concorda? Exatamente. E não só no dia 20, né, de novembro, todos os dias são dias de discutir a consciência negra, a representatividade que nós negros temos. Então, assim, justamente nesse dia, subiu muito nas redes sociais as pessoas falando sobre essa consciência humana. Mas o que a gente não sabe é que por muito tempo nós fomos, assim, como o Pedro falou, todo mundo sabe, mas parece que as pessoas não se tocam, que isso aconteceu, que o racismo existe e que é preciso discutir não só entre negros e também todas as etnias possíveis, porque, assim, é uma discussão que, por mais que algumas pessoas achem bizarras, não pode parar, porque é uma questão de conscientização, realmente. Gente, olha, a própria história do nosso país, nós vamos ver lá, a partir da segunda metade lá do século XVI, começou todo um processo, né, de vinda de escravos para cá, para o nosso país. Isso veio encerrar quando? Século XIX, tá certo? Quantos séculos nós temos aí? 3, quase 4 séculos, sabe, de um povo que é gente, que é humano, e que um determinado povo achou que ele não era.
que ele poderia trabalhar para ele de graça, sem receber nada, sair do seu país, do seu local, vir para cá, não sair, ser trazido, porque ninguém optou sair de lá, as pessoas foram trazidas à força, muitos morreram no processo, na vinda para cá, porque não suportaram a viagem, por doença, por tudo, e chegaram aqui e se submeteram a trabalhar até a morte, sem receber nenhum pago para isso. Então, isso não dá para esquecer, não dá para dizer que é uma coisa que todo mundo sabe e que não precisa ser discutida, não, precisa sim, porque infelizmente, em função de tudo isso que aconteceu, muita gente acha que isso pode continuar acontecendo, porque o negro africano foi escravizado, né, veio para cá, né, e foi trabalhar, então muita gente acha que o negro, então, é uma raça inferior, e que ele pode, então, estar sendo escravizado, que ele pode ganhar menos, que ele não tem acesso, que ele não tem o mesmo direito de frequentar as mesmas escolas, tá certo? Que os outros, que ele não precisa ser médico, ele pode fazer uma outra profissão, uma coisa mais simples que as profissões consideradas, assim, mas ali, sabe, a medicina, o direito, não é para ele. Tem gente, Pedro, nesse nosso país, nesse nosso estado, na nossa cidade, com essa mentalidade, que acha que a cor diz quem é mais e quem é menos. Tá? Infelizmente, essa é uma realidade, meus queridos. Então, realmente acontece essa questão da descriminalização e do racismo, porque quando a gente fala de consciência negra, a gente leva para o racismo. Já eu acredito que o racismo ele vem de cada um tem a sua pontadinha de racismo em si. Eu acho que isso já vem culturalmente. E como é cultura, a gente pode mudar. Sabe, eu acho que as pessoas devem sim ter consciência de que ninguém é melhor que ninguém. Perfeito. Daí a importância desse debate, de se promover sempre esse debate, nos mais diversos espaços. Esse espaço que vocês estão criando aqui é fundamental. No espaço da sala de aula, no espaço da igreja, tá certo? Nos grupos do WhatsApp. É importante. Qual é a discussão aqui? O que é, de fato, ter essa consciência? Nós formos ver a composição étnico-racial do Brasil, nós somos constituídos por povos brancos, negros, né, e indígenas. Tá? Nós somos uma nação miscigenada, tá certo? Então, assim, são poucos, se você for olhar mesmo, considerando o genótipo, né, aquilo que está a Constituição Americana do nosso povo, os negros no nosso país, né, eles terminam sendo a maioria, mas se nós formos observar, as pessoas não se declaram como tal. Se declaram de qualquer cor, menos de cor negra. Daí a necessidade desse debate, de se adquirir essa consciência, que é algo, não são todos que, você não nasce com essa consciência. E ter essa consciência é se reconhecer, né, descendente de um povo de fato negro, de um povo que foi escravizado, porque é interessante, eu recebi essa semana uma mensagem, porque eu achei assim 10, né? Uma frase, não lembro aqui quem disse assim, olha, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de seres humanos que foram escravizados. Então, ter a consciência negra é ter essa consciência, que eu não sou descendente de pessoas que são escravos naturalmente, de pessoas que foram escravizados, porque na sociedade, alguns se acharam superior a eles. E aí, tal representatividade é muito importante para nós, né? Porque, assim, você se vê na televisão, você se vê nas revistas, é algo que você sabe que você está representado e que você se vê nas outras pessoas que você também pode chegar àquele lugar. E aí, voltando à questão da escravidão, que a senhora falou, não só foram trazidos para cá à força e foram vendidos e escravizados, mas também tiveram que deixar para trás as suas crenças, o que é algo muito importante. Porque, assim, a partir do momento que você, além de ser escravizado, você não pode nem crer no que você quer, é algo muito pesado. E até hoje as pessoas ainda têm esse pensamento, infelizmente. Então, sim, realmente a gente tem que ter consciência de que ninguém é melhor que ninguém, que todo mundo é ser humano, que todos nós temos o mesmo direito e as mesmas capacidades, isso é de fato. Então, galera, essa foi a nossa discussão sobre consciência negra. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião também nos comentários. Não esquece de deixar o like, tá? Isso aí. Antes da gente passar, né, só para encerrar, eu queria, na realidade, só fazer um chamamento, né, que no final, que eu acho que é importante, é para que cada um e cada uma possa, né, ver um pouco da sua história, se reconhecer, né, procurar se identificar e ver de fato, né, qual é a sua origem, qual é a sua constituição, para ver que a gente adquire isso pouco. Isso, você chamou a atenção, uma coisa muito interessante, é a questão do direito, não só que as pessoas vieram para cá forçadas para o trabalho, né, para o trabalho forçado, sem ser remunerado, como também foram proibidas de praticar as suas crenças, a sua cultura. Gente, a cultura negra é linda, o negro é lindo, a cor negra é linda, tá certo? Então nós não temos que ter vergonha disso, temos que nos reconhecer como tal e praticar sim, porque é uma cultura bela.
Exatamente. Então, pessoal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa pauta. E a segunda pauta de hoje é a possível extinção do Ministério do Trabalho. Então, Jair Bolsonaro confirmou a extinção do Ministério do Trabalho, que foi na quarta-feira, dia 7. Ele deu uma entrevista falando que iria extinguir o Ministério do Trabalho. Então, professor, o que a senhora acha sobre extinguir esse ministério que foi criado na era Vargas, na Revolução de 30, em que o Vargas criou a Constituição do Trabalho, prezando o trabalhador assalariado? Bom, a coisa era tão sem lógica que o próprio presidente, você já deve ter visto também nos próprios noticiários, né, já recuou disso, né? Na verdade, por mais que nós tenhamos hoje, assim, dentro dos setores, que sem dúvida nenhuma nós estamos vendo aí que irão estar nos representando e tal. Então, pessoas que não estão muito alinhadas ou comprometidas com os trabalhadores, acabar com o Ministério do Trabalho seria além de qualquer coisa disso, tá certo? É muito... Gente, quem é que ia pensar a política, né, do trabalho nesse país, né? Quem é que ia, por exemplo, dar proteção necessária aos desempregados? Quem ia pensar as políticas que já existem hoje? Quem ia dar continuidade à questão da política do desemprego? Quem ia estar pensando mesmo, que eu falo mesmo, voltando assim, a proteção ao trabalhador, né? Então, essa é uma medida que, de fato, o presidente eleito, né, tinha anunciado, mas ele já recuou disso, já voltou atrás, e eu acho que foi assim, uma medida bastante sensata nesse ponto, tá, desse recuo, porque nós não podemos retirar dos trabalhadores os poucos ainda que eles têm. Por exemplo, esse é um órgão que dá o quê? Que dá sustentação e que dá proteção, né, parte da proteção dos direitos dos trabalhadores. Que bom que já foi algo que a gente já não precisa mais discutir, né? Vamos ver agora como é que vai ser a prática e como é que vai ser a atuação da próxima ministra ou ministro do Trabalho, né? Exatamente. Aí foi no dia 13, praticamente uma semana depois, no dia 13 de novembro, ele falou no Superior Tribunal Militar que o Ministério do Trabalho vai continuar com o estado de ministério, mas não vai ter secretaria, vai ser Ministério disso e do Trabalho. Ele falou exatamente com essas palavras. Então, assim, pelo que eu entendi, parece-me que ele vai... Porque a ideia era que o Ministério do Trabalho deixasse de existir e fosse anexado a um outro ministério. Agora parece que vai ser o contrário. Parece que o Ministério do Trabalho vai estar anexado, vai ter um outro ministério anexado a ele. Né? Porque eu entendi foi isso, eles vai ser o Ministério disso e do Trabalho, né? Mas que não está definido ainda qual é o disso, né? Aliás, tem muita coisa que não está definida no governo ainda, né? A gente tem visto isso pelas falas, né? E alguns idas e vindas, né? Não, mas essa questão é que ele ia juntar isso tudo e ia colocar tudo isso na mão do Paulo Guedes, que é simplesmente o cara que ele confia na economia, o cara que ele confia, que é o braço direito dele no governo dele, de fato. Mas aí eu fico me perguntando, fica uma pulga atrás de olho falando, se aquele cara sair, se ele não quiser mais, de fato, trabalhar com o Bolsonaro, o que é que vai acontecer? Eu acho que é muito controversa a questão do Bolsonaro sempre colocar tudo nas mãos do Paulo Guedes. Pois é, então assim, a gente percebe que desde o começo desse governo de transição, que ele anuncia as coisas que ele pretende fazer no seu governo, ele tem muitos recuos. Inclusive, um deles foi que ele disse que ia juntar o Ministério de Agricultura com o do Meio Ambiente. E aí houve muito protesto nas redes sociais, o pessoal realmente ficou muito assim, assustado e revoltado com aquele negócio que ele falou. E aí ele voltou atrás, assim como isso da extinção do Ministério do Trabalho. Então a gente vê muito assim, eu acredito, uma insegurança. O que fica claro, a leitura que a gente pode fazer, uma leitura prévia, é que não há, na realidade, digamos assim, uma clareza ainda, né, de todo o plano do governo, né? Eu acho que isso é claro. E como algumas políticas, eu não sei se talvez porque, não sei, né? O que passa é isso, é que não há uma clareza ainda de todas as ações, todas as atividades. Tanto que nós já estamos o quê? Hoje já são 21, né, 22... 21 de novembro e ainda não tem nem todos os ministérios e nem todos os ministros definidos, né? Ele anunciou que vai reduzir, né, o número de ministérios, mas ainda não estão definidos, né? Quer dizer, nós estamos aí há pouco, faltando aí um mês e 10 dias para o novo governo tomar posse e ainda tem muita coisa ainda a ser definida. Eu acho que muita coisa ainda no governo é uma incógnita, né? Vamos ver aí o que aguarda o Brasil, né, a partir de 2019. Então, complementando o que a senhora falou, em 2019 é que realmente a gente vai saber o que vai acontecer, que realmente a gente vai poder falar sobre o governo, porque, como a Ellen falou, é de transição, ele ainda vai entrar.
Quando ele entrar é que a gente vai ver quais são as medidas que eles vão tomar. Então a gente tem que esperar para ver realmente o que vai acontecer aqui no Brasil. Uma coisa é claro, todo candidato, quando ele, né, se propõe a uma candidatura, ele já apresenta um plano, né, de governo e algumas propostas. Então é claro que a gente já tem uma noção, um panorama, né, do rumo do governo. Isso aí todo mundo tem, isso ficou muito claro ao longo de toda a campanha, tá certo? Do plano de governo, das proposições, a fala, né, do candidato, nos momentos em que ele falou sobre isso, né, os seus correligionários, né? E aí eu me lembro que você falava há pouco em relação à questão do Paulo Guedes. Todo governo constitui a sua equipe, né? E tem aquilo que a gente chama as pessoas, homens ou mulheres, né? Homens e mulheres que dão sustentação. E sem dúvida nenhuma, o Paulo Guedes é uma dessas pessoas no governo do presidente Jair Bolsonaro. Principalmente o Bolsonaro, né, que foi muito incisivo na sua campanha sobre o que ele ia fazer, como ele ia fazer. Assim, eu já tinha um pensamento de como ele ia proceder nesses anos, mas agora, com tantos recuos, é como eu falei, fica uma incerteza. Vai acontecer quando ele dá um anúncio. Será que vai acontecer mesmo ou ele vai recuar mais uma vez? Então, ele está perdendo a credibilidade popular que ele teve durante a campanha, né? Porque ele conseguiu chamar a atenção de muitas pessoas que elegeram ele, de fato. Então, esses recuos vão fazendo com que ele perda a credibilidade, principalmente comigo, né? Eu não sei com as outras, mas comigo ele vai perdendo. Se ele fica falando e recuando toda hora, isso não existe. Eu acho que não é assim, eu acho que a coisa não é assim tão pronta, né? Fez isso e tal, pede cuidado. Eu acho que a coisa não é assim, não. Ela é mais. Tem mais coisas, tá certo? Não dá para você dizer, porque houve um recuo, vai se perder. Não, a coisa não é bem assim, não. A população, né, para a população brasileira fez uma escolha, fez uma opção, tá? O governo está aí se estruturando, está montando. É claro que a gente já sabe muito bem qual é o seu projeto. Né, pelo que foi apresentado até agora, nós sabemos que, pelo que está sendo posto, ontem eu vi um anúncio, por exemplo, o superministro Paulo Guedes, né, dizendo que vai criar uma secretaria das privatizações, né? O que significa isso, gente? Quer dizer, já fica muito claro, uma política vai ser o quê? Esse governo vai ser marcado por quê? Por privatizações. Ele vai ter um setor dentro do seu governo voltado para isso, para pensar essa política de privatizações, né? Então, isso já de uma certa forma você fica assim, né? Vamos ver, né? O que ele é de fato. Mas isso vai dando o desenho daquilo, ou a confirmação daquilo que o governo se propôs, que o candidato à época, né, se proporia, né? Nós sabemos que vai ser o governo provavelmente onde os trabalhadores, as classes menos favorecidas, elas não terão muitas políticas, ou muitas políticas atuais, sem dúvida nenhuma, deixarão provavelmente de existir, e talvez não surgirão novas políticas, né, de apoio, de controle às minorias, às categorias, aos mais pobres, aos trabalhadores, aos negros, né, que nós falávamos daqui a pouco, né, e tantas outras, né. Exatamente. Então, é com essa pauta que a gente encerra o programa. Eu gostaria de agradecer a participação da senhora. Foi realmente uma aula, o debate que a gente teve aqui, com muita sabedoria. Muito obrigada pela participação. E queria pedir para que você que está nos assistindo, curtir aqui embaixo. Não esqueça de comentar a sua opinião sobre o que a gente discutiu, compartilhar com seus amigos e nos seguir nas nossas redes sociais. Um abraço, eu que agradeço, estamos aqui. E é isso aí, juventude, vamos para frente, vamos discutir aquilo que de fato nos interessa, o nosso país, a nossa sociedade e aquilo que faz parte da vida de vocês no dia a dia. Foi muito bom estar aqui com vocês, um abraço. Então, professor, agradeço por ter aceitado o nosso convite, é isso aí. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento. Aí me acabou de sair desse TV Radiotech aí. Meus meninos. Que já estão indo embora. Pois é. Que triste. Obrigado.